Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula sobre análise de investimento, meus amados alunos. E vamos dar continuidade ao nosso assunto. Espero que vocês tenham compreendido e entendido, tá, gente? Então, vamos focar aqui, meu diretor, para que nós possamos entender as principais técnicas de análise de investimento, também conhecido como técnicas de orçamento de capital. Como a gente já definiu o que é um orçamento de capital, isso aqui também é conhecido como técnicas de orçamento de capital. Técnicas. Nós temos o período do payback, nós temos o payback descontado, nós temos o valor presente líquido, nós temos taxa interna de retorno, nós temos a taxa interna de retorno modificada e nós temos o índice de lucratividade. Eita, professor, quer dizer que nós temos as técnicas de orçamento de capital, nós temos todo esse assunto? Exatamente, meus queridos alunos. Todos esses assuntos nós iremos ver com calma. Mas lembrando, para a gente entender o assunto de taxa interna de retorno, precisaríamos entender primeiro o valor presente líquido. Porém, eu achei interessante, demais didático, professora Manuela, achei mais didático para a gente poder entender o assunto de maneira completa. Está aqui, valor presente líquido. Então, vamos lá, professor Gilvan. O que seria payback? É o método de avaliação de investimento mais popular e vai buscar responder a seguinte pergunta: em quanto tempo esse investimento vai se pagar? Por exemplo, se você compra ou investe num projeto de apartamentos, por exemplo, meu diretor ganhou na loteria R$1 milhão, meu diretor. Aí a primeira coisa que ele pensa: cara, eu não quero gastar esse R$1 milhão. Eu quero investir. Eu vou lá nos terrenos ali perto do Pedra Mole, tem vários lotes. Ele resolve comprar 5 lotes. Um lote lá, gente, está custando R$60 mil à vista. Qual é o tamanho do terreno, professor? 10 por 25, 10 por 30. Aí o que ele pensa? Cara, aquela região de Pedra Mole vai crescer. Está crescendo. Lá não tem um supermercado grande de proporção. Só tem um Carvalho. Ele pensa. Mas essa região aqui do Cajuí, da Areias, não tem nada, gente. Se você entrar ali, não tem nada. Só tem mercearias, mercadinhos. Aí meu diretor pega e compra 6 lotes. 6 vezes 6, 36. Então dá 360 mil de 1 milhão. 360 mil ele gasta. Ele, na percepção dele, não é gasto, é investimento. Aí ele pega esses 360 mil. Daqui a um ano, o terreno de 60 mil, valoriza para 80 mil reais. Valoriza. Além do terreno valorizar, o que acontece, gente? Se eu gastei 360 mil para um determinado terreno, em 2 anos, esses terrenos que o meu diretor comprou, 60 mil reais, comprou 6 terrenos, hoje está custando 80 mil reais. Então, se ele comprou 6 de 60, dá 360 mil. Hoje, 6 de 80 vai dar 480 mil. Ele teve um lucro de 120 mil. Esse investimento se pagou ainda? Não. Se pagou? Se pagou, gente. Se pagou, praticamente. Então, por quê? Porque tira o que ele gastou
Foi 360, sobrou 120. Em um ano. Quanto tempo esse investimento vai se pagar? Daqui a 2 anos. Deu para entender? Então, estudaremos nas próximas linhas as suas duas divisões. Nós vamos falar de payback simples, payback descontado. Em ambos os casos, é preciso ter em mente que payback é um método não exato. Lembre-se disso. Payback simples desconsidera o valor do dinheiro no tempo. Payback descontado considera o valor do dinheiro no tempo, porque vai ter a questão da perda. O payback simples, ele não tem as taxas de juros das perdas, desvalorização. Quando eu falo, o dinheiro ele perde valor com o tempo. Então, 60 mil hoje não é o mesmo 60 mil de amanhã. Então, vamos ver lá, professor. Vamos dar um exemplo. Fica até mais fácil do entendimento. Vamos para os cálculos. E uma empresa considera uma aquisição de um ativo no valor de 10 mil reais, que gera entradas de caixas. Olha o fluxo, gente. Olha o fluxo. Que gera entrada de caixas anuais de 4 mil para os próximos 5 anos. Por exemplo, eu fiz a aquisição de um ativo. Por exemplo, eu comprei... Meu diretor ganhou na loteria, R$1 milhão. Aí... Amém, meu diretor. Aí ele pega aqui na Avenida Homero, ele vê um terreno. Isso hipoteticamente ele vê e compra. E faz uma lojinha. Comércio. Ponto comercial, para alugar. Então ele gastou 10 mil e quando ele terminou a reforma, já veio gente para alugar o ponto dele. Aí ele fez um contrato com essa mulher que vai vender sushi na Avenida Homero. Disse assim, olha, eu quero um contrato pelo menos de 10 anos. Aí o meu diretor, coisa boa. Tá ótimo, durante 10 anos eu já tenho umas entradas anuais de 4 mil conto. Para os próximos 5 anos. Quer dizer, 5 anos, né? Ela fechou um contrato de 5 anos com o meu diretor. Aí o meu diretor se pergunta, cara, se eu investir 10 mil nesse ponto comercial que eu reformei, e estou alugando por 4 mil durante 5 anos. Esse investimento vai se pagar quando? E isso é a ideia do payback. Aí meu diretor diz assim, cara, legal. Na percepção dele, de maneira empírica, vai se pagar. Mas pelo cálculo matemático, vamos lá para o cálculo matemático. Primeiro passo, coloca os dados. Investimento inicial foi 10 mil. O entrada de caixa, ou fluxo de caixa, foi 4 mil reais. Prazo do projeto é de 5 anos a 6 anos. Prazo do projeto. Então, o primeiro passo, você constrói um fluxo. Você vai construir um fluxo. Vamos lá. Eu saiu 10 mil. Eu tenho um saldo negativo ainda no primeiro ano. Só que no outro ano, vamos supor que aqui tem entradas anuais. Ó. Anuais. Um exemplo. Vai ficar mais fácil. Entrou 4 mil. Qual é o meu saldo devedor? Eu tenho 10 mil, menos 10 mil. Entrou. Então é mais 4 mil. Fez foi entrar. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Então, 6 mil conto. Aí entrou mais 4 mil. 6 mil. Qual é o meu saldo devedor agora ainda? Está se pagando, ó. Menos 2 mil. Entrou 4 mil novamente. Entrou 4 mil novamente. Agora eu tenho um saldo positivo já. Eu comecei a ter um saldo positivo. Nesse ponto, onde começa a ter um saldo positivo, você pode ver aqui o meio, é mais ou menos o meu payback. Só que nós precisamos fazer uma regra de 3 para ficar mais fácil. Aqui é o meu entendimento. Ó. Quando que o projeto começou a se pagar? Eu comecei a ter lucro.
partir de 2 anos por 3 anos. Por aí. Só que aí não está um cálculo completo. Precisaríamos de usar uma regra de 3. A solução é aplicarmos uma regra de 3. Nesse ponto. Como é que seria, professor? Vejam só a regra de 3. Professor, 4.000 está para 12 meses. 10.000, em quantos meses eu tiro o meu retorno? Então, o payback, ele vai ser calculado aqui. Professor, onde eu estou tirando esses 4.000? Está aqui, ó. Existe outra forma, vou ensinar para vocês outra forma de nós conseguirmos entender. Você poderia fazer assim também direto, ó, sem problema. Eles fazem assim também, ó. 4.000 está para 12 meses. Assim aí eu faço o cruz credo, ó. 4.000 vezes x dá 4.000x. 10.000 vezes 12 dá tanto. Aí eu pego, isolo x e dou esses meses. 30 meses. Existem alguns livros que fazem um cálculo aproximado. Que vai dar igual quase esses 2 anos e 6 meses. Aproximadamente. Quando tu estiver no concurso, tu não sabe regra de 3, tu faz fazer isso aqui, ó. 10.000. Tu pode fazer isso aqui direto, ó. Dividido por 4.000. Pode cortar aí, ó. 3, né? 10.000 dividido para 4. 10 dividido para 4 dá quanto, meus queridos? Bora. Dá 2 anos e... Dá 2 anos e quanto? Hein, meus queridos? 2 anos e meio. Aproximadamente dá 2,5, ó. 2, eu fiz aqui, deu 2,5. 2,5. Deu aproximadamente 2 anos e 5 meses. Aqui deu exato 2 anos e 6 meses. Se eu pegar os 10, dividir pelo 4, no concurso dá quase aproximadamente. Deu para entender o que é um payback? Então, o meu diretor fosse investir e ele tivesse entradas de fluxo de caixa, ele dizia, cara, então eu vou ter retorno de 2 anos e 6 meses. Mas o investidor dissesse assim para ele, se ele fosse investidor, eu queria um projeto que me desse retorno de 2 anos. Esse projeto, para o meu diretor, ia ser viável ou não? Sim, mas o meu diretor quer em 2 anos. Porque segundo ele, 10 mil reais, daqui a 1 ano ou 2 anos, ele perde valor. Um exemplo, tá? Só que o prazo do projeto, gente, era para ser 5 anos. Se ele está te dando 2 anos e meio, esse projeto é viável. Ou seja, vale a pena investir. Vale a pena investir. Então vamos lá, professor. Ó, payback simples. 2 anos e 6 meses. Payback. Aqui eu começo, ó, em 2 anos e meio, ó. Eu começo a ganhar. Ganhar nesse período. Através do gráfico. Gráfico de fluxo de caixa. Estou mostrando aí para vocês. De forma bem simples. Payback simples é desse jeito. Ou tu usa a regra de 3 ou tu divide direto. Ó, fazendo análise de um projeto de recuperação de capital investido sem considerar. Então, o payback simples, ele não vai considerar o valor do dinheiro no tempo. Nunca se esqueçam disso. Payback simples, ele vai desconsiderar o valor do dinheiro no tempo. Então, eu tenho menos 500, ó. Menos 500, menos 500. Aí eu faço aquela regrinha, como havia falado para vocês. Certo? Aquela regrinha, menos 500 e deu a entrada de 200. Aí fica menos 300. Deu para entender? Mais deu a entrada de 200. Um fluxo diferente. Um fluxo descontínuo, não é igual. Entrou, ficou, certo? Eu tenho 300, tiro 200. Eu tenho 300.
Tira 250, aí começa, ó. 250. Aí fica menos 50. Aí eu tenho menos 50, entrou 400. Entrou 400. Aí aqui começou a se pagar o projeto, ó. Por aqui, ó. Aqui, a partir daqui, o projeto começou a se pagar. Então, payback simples, ele vai acontecer a partir daqui, ó. Por que que esse 2 aqui apareceu aqui, ó? 2. A partir do segundo ano, ele começou a ficar positivo. A partir do segundo ano. Então, eu peguei 50 dividido por 400. Que deu aproximadamente. Certo? Então, gente, a companhia Nanã, Neném, Delta terá um valor. O pessoal podia utilizar aqui, do mesmo jeito, nessa questão, a partir do terceiro ano, ó, podia utilizar da mesma forma. Então, eu estou ensinando três maneiras de utilizar o cálculo. Ó. Payback simples é igual. Ele começou a se pagar aqui, ó, em 2 anos. Tá vendo, ó? Então, esses 2 anos aí, ó, começou a se pagar. Aí, o que que eu faria, professor? Quando ele se paga, certo? Ó. Quando ele se paga 400, aí você colocaria 2 mais 200, ó. 2.000, né? Dividido por 4.000. Do mesmo jeito, ó. Dava para fazer. Tá? 2 dividido para 4. 2 dividido para 4. Mais o valor. Se você pegasse 2 dividido para 4 mais esse valor, você conseguiria resolver a questão. De uma maneira bem simples. Certo? Que daria, ó, payback simples é igual a 2 mais 0,5. Payback simples é igual a 2,5. De cara, existe 3 maneiras de resolver essa questão. Tem pela regra de 3, tem pela tabela e tem pela divisão direta. Aí você vai escolher qual que você quer. Certo? Você vai escolher qual que você quer. Então, ó, você pode seguir essa mesma regra aqui, ó. Cálculo do payback simples. Só que existem pontos fortes. Fornecer uma indicação de risco, de liquidez. Fácil calcular e entender. Ponto fraco, gente, é que ele ignora o valor do dinheiro no tempo. Como assim, professor? Ele não considera Selic, ou seja, taxa básica de juros. Ele não considera. Ah, professor, então ele não considera que a depreciação do dinheiro, não. Esse que é o problema dele. Só. Mas em prova de concurso ou de coisa, você tem que considerar, tá? Ignora as entradas que ocorrem depois do período. Como assim, professor? Um exemplo aqui, ó. No 4º ano, entrou 800. Ele desconsidera esse 800. Ele não olha para frente. Depois que o projeto se pagou, ele não está nem aí mais. Pronto. Esse que é o problema do payback simples. Certo? Do payback. Só que, meus amados alunos, como o payback simples, ele é fácil de calcular e entender, como vocês viram aí pela regra de 3. Eu acredito, professora Manuela, seus alunos conseguiram compreender aí nas aulas. Landre Salles, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré, Rio Grande. O outro aí de cima, diretor, é o B dos Montes. Como é? Belos Montes, é? Ah, Buriti dos Montes. Pessoal, tranquilo, Landre Salles. Ok. Buriti dos Montes. Deu para entender? Ok. Lá, Nova Santa Rita.
Nossa Senhora de Nazaré, Rio Grande. Gente, eu preciso que vocês compreendam para que nós possamos dar continuidade. Ok, beleza. Agora, pessoal, quero saber de vocês se vocês já viram essa calculadora na vida de vocês. Chamada calculadora HP 12C. Nós vamos utilizar ela, principalmente essas teclas aqui, ó. Essas teclas, chamadas de teclas financeiras. Para a gente poder calcular o payback descontado sem perder muito tempo. Por que eu estou dizendo isso? Eu não vou ficar ensinando aqui para vocês muitos cálculos para calcular na mão. Para facilitar o aprendizado, gente, vamos fazer todos os cálculos com auxílio de um HP. Para facilitar. Por quê? Porque o payback descontado, eles já consideram o valor do dinheiro no tempo. É um juro composto. Sua técnica é muito semelhante ao payback simples. Porém, os retornos sofrem o efeito da taxa de desconto, sofrem o efeito da taxa Selic, dos juros. Só que eu fiquei preocupado. Eu digo, meu Deus, como é que eu posso ajudar os meus queridos alunos a entender a calculadora HP? Aí eu fiz isso aqui, ó. Funções financeiras da HP 12C. Pessoal de Nova Santa Rita, anotem. Ó, quando vocês pegarem esses slides, existe um site chamado de Fundação Bradesco, também conhecido como Escola Virtual. Ela tem um curso de 20 horas para nível iniciante, duração de 20 horas, para que vocês possam entender todas as explicações do sistema econômico. Gratuito, com certificado e tudo. Gratuito. Fundação Bradesco. Professor, eu tenho que comprar essa calculadora HP? Não precisa. Você pode baixar grátis. Tem. Ou você pode utilizar um simulador. Online, no seu celular mesmo. Se você colocar www.simulador.stas.br, HP, vocês vão conseguir utilizar ou achar um HP. Professor, eu não entendo muito de HP. Eu coloquei 2 links de aulas, principalmente essa aula aqui, gente, é magnífica. Ela tem 1 hora, 1 hora e meia de aula. Vocês vão atender todo o projeto básico. Porém, o que eu aconselho? Assista a aula desses professores que eu coloquei. Depois vocês vão lá na Fundação Bradesco, ganhar esse certificado, ó, o link do curso grátis com certificado de 20 horas. Período para iniciante. Vocês vão se cadastrar. Fundação Bradesco, você entra aqui, ó, cadastro. Vocês vão se cadastrar. Lembrando, meus queridos, tem vários outros cursos. Professor, eu não tenho HP, tá aí. Solução aí, ó. Eu não tenho condição de comprar HP, não precisa. Eu garanto para você, Eduarda Ferreira, Juliana, Jussiel, Buriti dos Montes, Lande Salles, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré, Rio Grande, todos vocês que estão me ouvindo neste momento, eu garanto para vocês, futuros técnicos em finanças, se vocês aprenderem a utilizar a calculadora HP 12C, vai ser um diferencial na carreira dos futuros técnicos. Os alunos anteriores que passaram por mim e para os outros professores, como o pessoal de Betânia do Piauí, foram meus alunos do curso técnico em finanças, eles aprenderam HP. Então, Francisco das Chagas, não tem mais desculpite. Nós não podemos ter aquela doença chamada desculpite. Dizer, professor, não dá para aprender, porque isso é assim, assado. Meu amigo, tudo utilizando a internet. Tranquilo? E nós vamos aprender as funções, tá? As funções aqui, ó. Vamos lá. Para que serve o payback descontado, professor? Para que serve o payback descontado? Vamos lá. Baseia-se na soma dos valores presentes do fluxo. Muito importante na comparação com os prazos. Qual é a vantagem? Consiste para um projeto isolado.
Agora, a desvantagem dos payback, gente, é que ele não considera o fluxo de caixa após o período. É igual o payback simples, eles não consideram. Por isso que nós vamos utilizar o VPL, valor presente líquido. Depois que vocês vão entender o porquê que um complementa o outro. Lembrando que esse aqui, gente, é um método não exato. Não exato, mas é importante fazer uma comparação. Por exemplo, aqui você pode observar que tem desconto, ó. Tá vendo, ó? Tá tendo desconto aqui, ó. Tá tendo a desvalorização. Aí aqui tá mostrando que a taxa de 10%. 10%. Vocês lembram que vocês utilizaram o Price, método Price, método SAC, não tinha desconto? Isso aqui tem mais ou menos parecido. Certo? Aí vocês vão fazer na mão. Eu não aconselho vocês fazerem na mão. Certo? Eu não aconselho para que os meus alunos façam na mão. Não acho necessário. Professor, quer dizer que bem aqui, ó. Bem aqui, houve um desconto. Ó. Eu tenho um 15, tira 7. Por que sobrou 6.363? Por quê? Porque houve o desconto. Teve o de juro composto. Então vamos lá, vamos aprender. Que é payback descontado. Vamos pegar uma questão. Depois nós vamos colocar outras questões, tá? Depois a gente entendeu o assunto. Qual a diferença? Professor, mande um beijo para os alunos Joaquim Pires. Beijo do gordinho para o Joaquim Pires. Cidade maravilhosa, Joaquim Pires. Para todos os alunos, meu forte abraço para vocês e um beijão. Ok? Meus queridos de Joaquim Pires, o que é payback descontado? É uma técnica de análise de investimento que informa o valor líquido de um investimento, considerando o valor do dinheiro no tempo. B. Informa o tempo de retorno de investimento, considerando o valor do dinheiro no tempo. C. Informa o tempo de retorno de investimento, desconsiderando o valor do dinheiro no tempo. Opa, essa daí de cara você já descarta. O grande Rafael Marques, professor, grande professor, lindo, maravilhoso. Beijo do gordo. Eita, meu diretor é o professor mais rico aqui do canal, viu, meu diretor? Você é o professor mais rico aqui do canal. Então vamos lá. Então, gente, ele desconsidera o valor do dinheiro no tempo. Isso aqui eu já descarto. Eu disse para vocês que a diferença do payback simples para o payback descontado é que um considera e o outro desconsidera. Informa a taxa de rentabilidade. E tem. Gente, de cara, é letra B. Informa o tempo, nada de valor líquido. Ele informa é o tempo de retorno. Quanto tempo aquele dinheiro vai retornar? Taxa de rentabilidade, meu Jesus Cristo, nada a ver, como diz o caboclo lá do interior de Olho d'Água das Cunhãs. Exatamente, meu querido, somos ricos. Então, muito bem, pessoal de Nova Santa Rita. Letra B, gostei. Então, meus queridos alunos, o que é payback? Considera o custo do dinheiro no decorrer dos períodos. Vamos fazer uma análise. Esse custo pode ser representado através da acumulação do valor presente em cada período. Por exemplo, vamos fazer uma análise de um projeto, calcular as entradas. Eu coloquei aqui, ó, as entradas, ó. Entrada, certo? De 5.000. Valor presente, tá vendo? Ó? O valor presente que é calculado, tá vendo? O valor presente que é calculado. E como é que ele vai dar retorno. Então, vou dar uma olhada aqui, ó. Ó,
dá uma olhada nesse quinto ano. Aí tu pega assim e fica assim, professor, olhando para essa tabela, eu não entendo muita coisa. Por isso que o professor Gilvan resolveu colocar a calculadora HP para vocês. Que depois, na próxima aula, eu vou ensinar alguns truques. Então vamos lá. Como é a fórmula manual para calcular aquele valorzinho que está na tabela, ó. Cálculo matemático de juros simples, praticamente, ó. Valor futuro, valor presente é igual a vezes 1 mais I elevado a N, ó. Aonde é que está essa fórmula matemática aqui, professor? De calcular o PV, ó. PV. Você pode calcular todos. Vocês vão achar os valores, ó. Tá vendo esse valorzinho aqui, ó? 4.587,16. Vocês estão observando, ó? 16. Então, vocês vão pegar a entrada. Ó, a fórmula matemática, ó. 5.000 dividido pelo primeiro período. Professor, PV do segundo período. Como é que é feito? Como é que é feito, professor? Aí vocês podem pegar os 5.000 dividido por 1 mais. Não é zero? A taxa não é 9%? Fica 0,09 elevado a 2. Segundo período. Por quê, ó? Dá quanto, professor? Vai dar 4.208. Porque eu estou pegando aqui, ó. Aí vocês vão de novo, terceiro período. Só substituir na fórmula. Aí coloca PV é igual. PV é igual. Aí vocês vão 5.000 dividido por 1 mais 0,09, correto? Elevado a 3. Vai dar igual 3.860,92. Aí de novo, professor. De novo, professor. Vai dar quanto? Aí vocês vão PV 4. Período 4, né? Ó. 5.000 dividido para 1,09 elevado a 4. Vai dar igual a esse valor aqui, ó. 3.542. Vocês estão conseguindo compreender? Perfeito, meu grande, querido, maravilhoso Rafael Marques. Ou seja, gente, o juro composto. Juro composto, novamente, ó. Já foi até visto por vocês. Então, aí vocês estão fazendo o payback descontado, utilizando o juro composto, atrelado, o juro composto. Professor, mas se eu quiser fazer na calculadora HP, sem ser manual, posso? Você também pode utilizar na calculadora científica. Perfeito, grande Rafael. Tranquilo? Então, aqui vocês podem utilizar na calculadora HP. Como falei para vocês, ou na científica ou na HP. Ah, o pessoal de Nova Santa Rita não entende. Vamos lá. Gente, são juro composto. É o juro composto, tá? Aqui vocês vão utilizar o cálculo do juro composto. Ok? O cálculo do juro composto. Vocês lembram que o juro composto, o cálculo dele, gente, a fórmula geral, ele pode se transformar em outras fórmulas. Aqui, ó. Ele pode se transformar, cálculo do juro composto. Tá vendo aqui, ó? Ele pode se transformar em outras fórmulas, em outras. Nova Santa Rita. Então, o que eu fiz? Eu isolei o PV, certo? É tipo assim, ó. Eu vou explicar para vocês. Montante é igual capital vezes I mais 1 mais I elevado a N. Essa fórmula aqui é a mesma fórmula dessa aqui. Só qual a diferença, pessoal de Nova Santa Rita? Esse M, que é o montante, significa valor futuro. Esse C aqui significa valor presente. É a mesma coisa. É a mesma coisa, pessoal de Nova Santa Rita. Aí o que foi que eu fiz? Eu não tenho um montante.
Tu não já tem o montante, que é 5 mil, certo? É 5 mil. Então, tu vai substituir na fórmula. Então, aqui, ó, é um montante. É como se tivesse sido um montante. Só que, para facilitar o nosso entendimento, a gente está substituindo estes nomes montante e capital por FV e PV. Porque dentro da administração financeira, segundo a ZAF Neto, a gente vai utilizar, vai representar isso. Por quê? Porque lá na matemática, ó, a gente representa desta maneira, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Cálculo do juro composto. É como o professor Rafael coloca aí, isso é um cálculo do juro composto. Vamos lá, ó. Vamos imaginar aí. Eu tenho um fluxo de caixa de 500 aplicado a 10%. Tu vai calcular o juro composto, ó. Tu vai calcular o juro composto, ó. Do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. Aí você vai ter o valor presente de cada, ó, quando você tem a fórmula. Deu para entender, pessoal, de Nova Santa Rita? É só aplicar o juro composto. E lá atrás nós utilizamos, ó. Você tem duas maneiras, pelo cálculo do juro composto ou pela calculadora HP. Você vai apertar na calculadora HP, aqui, ó. Você pode utilizar a HP, ó. Lembra do que eu falei para vocês das funções financeiras? Aí você pode utilizar, meus amores, ó. Primeiro passo. Liga seu HP que eu pedi para vocês colocarem. Pessoal do Nova Santa Rita. FCLX Enter. Limpou a memória. Limpou a memória. E em cima vai ter as funções financeiras, ó. Aqui em cima. Que vocês vão utilizar, que são essas teclas aqui, ó. Depois que você limpar a máquina, ok? Limpou a máquina. Depois vocês vão fazer esse curso que eu pedi para vocês dar uma olhada, tá? Você pode utilizar, ó, FREG, que é limpar a máquina. Aí vocês vão apertar 5000, aí tem um Enter, CHS, FV. Coloca 9I, 1N, PV. Aí vai te dar a resposta quando você apertar PV. Professor, mas eu não gostei muito dessa calculadora HP, nem da científica, não. E nem do Excel. Eu quero utilizar a fórmula algébrica. Tá aqui, ó. É só calcular o juro composto. Não tem erro. Calcular o juro composto. Então, eu coloquei as duas maneiras do juro composto. Aí você vai descontando, ó. Vai descontando. Chegou aqui, no segundo ano, você faz aquela regra de 3, pode ser, ou coloca-se desta maneira. Por que esse 2 surgiu? Segundo ano, ó. Aí tu pega 111,53 dividido por 300,53, que vai dar aproximadamente 2 anos e 37 meses. Isso fazendo um cálculo na mão. Certo? Na HP não. Na HP direto. Na HP é assim, ó. Limpa a máquina. Aqui é limpar a memória. Limpar. Aí você coloca 500 CHS, para negócio de troca de sinal, FV, 10I, 0N, aí depois aperta PV. Continua. Não faz mais nada, só continua. 200, FV, 1, NPV. Alguém está aí utilizando HP? Se você utilizar HP, agora, que é aquele link que eu mandei para vocês, que eu mostrei para vocês, vocês têm como fazer. Deu para entender? Então é o desconto. É o desconto, ó, tá sendo descontado. Valor presente, ó, sendo descontado, ó. Certo? Sendo descontado. Você pode utilizar desta maneira. Então, professor, o que eu tenho que interpretar
sobre, pessoal de Nova Santa Rita, sobre isso. Payback foi o menor prazo máximo tolerável. Foi o menor. Ele é aceito. Por exemplo, aquele exemplo bem no início que eu dei do meu diretor. O prazo do projeto era 5 anos. Só que o payback deu 2 anos e meio. 2 anos e meio. Esse projeto, ele é aceito. Agora, por exemplo, se eu dei o prazo do projeto de 5 anos, foi para 8 anos de entrega, payback é rejeitado. Prazo máximo tolerável. Então, quanto é só isso que vocês precisam saber interpretar. Quando o payback ele é rejeitado, quando ele é aceito. Na própria questão, coloca-se, ó. Vamos voltar aqui para a gente poder entender, ó. Não sei se eu coloquei aqui antes, caso do meu diretor. Eu tinha colocado aqui, ó. Esse projeto aqui. Que eu fiz um cálculo de regra de 3. Uma empresa está considerando a aquisição de um ativo no valor de 10 mil, que gera entradas de caixas anuais de 4 mil para os próximos 5 anos, vida útil do ativo. Determine o payback. O payback deu 2 anos e 6 meses. E agora? Eu quero perguntar para vocês, esse projeto eu aceito ou rejeito? Hein, pessoal de Nova Santa Rita? De acordo com a leitura do título, eu rejeito ou aceito? Rejeito ou aceito? Vamos lá, meus queridos. Rejeito ou aceito? Vamos lá. Rejeito? Aceito? Vamos lá, professor Rafael, diga aí. Vamos lá, meus queridos alunos de Nova Santa Rita. Aceita, perfeito. Aceita. Por que eu aceito? Buriti dos Montes, Lante Salles, Nossa Senhora de Nazaré. A minha pergunta é, o payback, de acordo com a leitura, de acordo com o que nós aprendemos hoje, eu rejeito ou aceito esse projeto? De acordo com o que foi dado aí no payback, que vocês hoje entenderam que é um payback. É o retorno que eu vou ter, o retorno. Aí alguns de vocês já disseram que aceita. Por quê? A minha pergunta é essa. O projeto, de acordo com a leitura que nós acabamos de fazer, ó, uma empresa está considerando uma aquisição de um ativo no valor de 10 mil reais, gera entrada de caixa de 4 mil para os próximos 5 anos. Só que o cálculo do payback deu 2 anos e 6 meses, ou aproximadamente 2 anos e meio. A pergunta é, eu aceito ou rejeito o projeto? Essa é a pergunta. Rejeito ou aceito? Disseram que aceita, mas por quê? Não adianta, eu tenho que... Rejeito. Tem certeza, pessoal de Nova Santa Rita? Vocês conseguiram compreender quando é que aceita e quando rejeita? Ó, lê a questão. Lê a questão. Lê a questão direitinho. Quero que vocês leiam as questões, a questão. Vamos lá, vamos lá. Faça a leitura. Vamos lá, vou dizer para vocês por que eu tenho que aceitar. Ó, se era 5 anos, para os próximos 5 anos de ativo, ele está te dando o retorno financeiro antes dos 5 anos. Antes dos 5 anos, eu aceito.
Ou seja, tem que aceitar, não rejeitar. Agora, se o payback aqui desse 6 anos e 2 meses, eu rejeitava. Se o payback tivesse dado 6 anos, ou seja, olha a fórmula aqui, ó. Depois que vocês conseguiram compreender. Ó. Prazo máximo tolerável é aceito. Foi aceito porque lá era 2 anos. Deu 2 anos e meio. E o projeto estava dizendo que ele vai durar até 5 anos. Eu estou ganhando dinheiro antes de terminar o projeto. Então, eu vou aceitar. Deu para entender? Eu até coloquei um vídeo. Prazo é prazo. Veja aí, ó, o payback. Você tem que saber cumprir os prazos. Quanto tempo ele vai me dar de retorno, Nova Santa Rita? Tu tem um dinheiro, pessoal de Nova Santa Rita. Tu tem 10 mil conto. 10 mil. Tu tem 10 mil contos. Tu vai executar um projeto. Vida útil desse ativo, 5 anos. E o teu projeto te dá um retorno em 2 anos e 2 meses. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Prazo é prazo. Então vamos lá. Professor, depois que nós entendemos o que era payback, agora nós vamos entender o que é VPL. Valor presente líquido. O valor presente líquido costuma ser usado para investimentos isolados de curto prazo. Próxima aula a gente vai ver com riqueza de detalhes o que é VPL. Hoje é só introdutório. Ele representa quanto vale o patrimônio naquele momento, a ser calculada a diferença entre o valor presente e pagamentos previstos e o valor inicial. O objetivo do valor presente líquido é mostrar que os projetos valem mais do que realmente custam. Por isso que sempre esperado o resultado seja positivo. Para que ele seja mais realista possível, são utilizados variáveis, como a taxa mínima de atratividade é utilizado dentro do VPL. Que é a VPL, gente? Ó, fluxo de caixa, 0, quanto é que entrou? Fluxo de caixa no mês 1 ou no ano 1, fluxo de caixa no mês 2 ou no ano 2, fluxo de caixa no ano 3, dividido por 1 mais a taxa mínima de atratividade. Lembrando que essa taxa mínima de atratividade, quem é que determina? Quem é que determina, gente? A taxa mínima de atratividade. Quem é que determina a taxa mínima de atratividade, meu povo? Alguém responde? Me ajude. Nesta taxa mínima de atratividade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Selic? Não. Não, 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 não. Quem é que determina a taxa mínima de atratividade? Não é Selic, não. A taxa mínima de atratividade, pessoal de Nova Santa Rita, para vocês não confundirem, ela tem que estar acima da taxa Selic. Estou dizendo quem é que determina. Quem é que diz assim, olha a taxa mínima. Eu estou determinando que seja 10%. A Selic, ela é um comparativo. Comparativo. É um comparativo. Deu para entender? Tranquilo? Ou não? Então, vamos lá. A taxa mínima de atratividade, quem vai determinar são os investidores. A pessoa diz assim, olha, eu quero ganhar 15%. 15%. Só que a taxa Selic está a 16%.
Vale a pena eu investir? Não vale? Não vale? Deu para entender? Por isso que quando eu for determinar a taxa mínima de atratividade, eu tenho que ver quanto é que está. Taxa mínima de atratividade, quanto está a taxa Selic, quanto é que está a taxa de inflação, IPCA, são os indicadores econômicos. Você precisa olhar para os indicadores econômicos, ok? Só isso que eu quero que vocês entendam. Então, o VPL maior do que zero, o projeto é viável. Todo projeto, se você der o cálculo maior do que zero, quer dizer que a empresa vai ter retorno. Se o VPL for igual a zero, o projeto é indiferente, pois não restaurar nenhum lucro nem prejuízo. Então, nós temos aqui o VPL maior do que zero, o VPL igual a zero e o VPL menor do que zero. Nós temos 3 situações. Eu só aceito o projeto, aprenda isso, porque vai servir para a próxima aula. Eu só aceito o projeto se o VPL for maior do que zero. Se for igual a zero ou for menor do que zero, esse cálculo algébrico, quando você estiver calculando, e der menor, rejeita. Se der igual, rejeita. Agora, se der maior, aceita. Deu para entender? No momento da avaliação, é preciso atentar a alguns detalhes, pois o VPL é medido na unidade absoluta. Portanto, comparar os 2 projetos para saber qual investir. Aqueles valores mais altos podem parecer mais viáveis, mesmo que a unidade relativa, taxa, não seja a melhor. Então, depois do VPL, nós temos a taxa interna de retorno, que representa a taxa de retorno esperado pelo investimento. Esse índice, pessoal, faz com que o valor das entradas se iguale com o valor das saídas. Para utilizar esse método, ter conhecimento tal fluxo de caixa. Olha só o fluxo de caixa novamente. E a taxa mínima de atratividade novamente. Ó. Tá vendo? Então, diferente do VPL, o resultado é a unidade relativa, que faz com que essa taxa seja mais utilizada pelas empresas para decidir se vão fazer o investimento ou não, considerando o valor do dinheiro no tempo. Então, é mais confiável do que os outros métodos que não fazem. Então, ele considera o valor do dinheiro no tempo, o TIR. Ele vai considerar os juros, composto, ele vai considerar tudo. Então, tem um valor dividido pelo seu juro composto. Então, o TIR é importante demais. Que será os assuntos da próxima aula. Aqui, hoje, é apenas introdutório. Introdutório. Qual é a vantagem, professor? Ou desvantagens? Então, vamos lá. A desvantagem desse método é considerar que o valor do fluxo de caixa seja revestido na própria TIR. Raramente isso acontece. Entendeu? Há um equívoco no resultado da análise. Porém, a taxa mínima de atratividade é maior do que a TMA. Ó. Como é que eu aceito o projeto? É viável. Certo? Se tua taxa mínima de atratividade que o investidor deu, que é 10% ao ano, e se o meu TIR, certo? Se o meu TIR der 12% ao ano, eu aceito o projeto, porque ele é maior do que a TMA. Agora, se der igual, eu não aceito. Se der menor, aí eu não aceito de maneira alguma. Só quando a taxa, nunca se esqueça disso. VPL maior do que zero, aceito o projeto. Taxa interna de retorno maior do que a TMA, eu aceito o projeto. Aprenderam? Vamos lá, todo mundo junto. O professor Gilvan me explicou por quê. Este conhecimento vai servir para a próxima aula. Vamos lá. VPL maior do que zero, aceito o projeto. Segundo ponto, professor Gilvan. Segundo ponto importante. VPL maior do que zero, aceito o projeto. TIR maior do que a taxa mínima de atratividade, aceito o projeto. Só isso que vocês têm que saber quando aceita e quando rejeita. Certo? Previsão de investimento. Gente,
Existem projetos que podem ser independentes, ou projeto dependente, ou projeto mutuamente excludente. Os projetos independentes, gente, a decisão sobre a execução de um deles não afeta ou será afetado por outro, tá? Então, o que nós temos que utilizar, meus queridos alunos? Nós temos que utilizar esses fatores de projetos quando eles são independentes, quando eles são mutuamente excludentes. Conseguiram compreender, ó? Então, decisão sobre a execução de um deles não afeta o que será feito sobre o outro. Por exemplo, eu quero abrir uma escola, um projeto A, e o projeto B, eu quero abrir uma planificadora. São projetos independentes. Eu tenho dinheiro, um não vai excluir o outro. Agora, mutuamente excludentes é a decisão que implica abandono da execução do outro, mesmo que ambos sejam economicamente viáveis. Por exemplo, eu tenho o A para fazer a expansão do projeto e tenho um B para abrir uma nova filial. Um para abrir uma matriz, a expansão da matriz, outro para abrir uma filial. Só que eu não tenho dinheiro suficiente para os dois. Eu não tenho dinheiro suficiente para os dois. Certo? Então, meus queridos, é diferente. É diferente. Então, eu tenho que excluir um para poder fazer o outro projeto. E os projetos dependentes é quando um projeto depende do outro. Um projeto depende do outro. Então, meus queridos alunos, está aí, ó. Dependente para investir no projeto B, necessariamente se investe no projeto A. Independente de projetos sem nenhuma relação com a outra. Mutuamente excludente, a opção pelo projeto B implica a rejeição automática de B. Aí eu coloquei um resumo bem simples. Como tudo isso cai em prova, professor? Desse jeito, ó. Vamos lá. Julgue os seguintes itens entre as técnicas de análise de investimento. Como nós vimos só payback, nós vamos trabalhar só payback aqui. Existe a necessidade de descontar fluxos de caixa futuros, o valor presente e comparar com o valor de investimento inicial a fim de determinar o tempo necessário para que o investimento seja recuperado. O que vocês acham desta afirmação? Segunda questão. No âmbito da ciência de finanças, payback é definido como análise dos valores de retorno em cada período do projeto para recuperar o investimento realizado. E aí, meus queridos? A primeira e a segunda questão, o que vocês acham? Payback descontado tem relação com o risco de investimento. Nesse caso, existe a necessidade de descontar os fluxos de caixas futuros a valor presente e comparar com o valor de investimento inicial, a fim de determinar o tempo necessário para que o investimento seja realizado. Gente, interprete. Tempo. Vamos lá, vamos lá. Certo, certo. Nova Santa Rita colocou as duas alternativas como certo, certo. É isto? Então vamos lá para a resposta, meu diretor. Vamos lá. Certíssimo, gente. Não tem o que reclamar. É exatamente isso. Segunda questão. Errado. Por que está errado? Vamos ver lá. Payback é definido como medida dos valores de retorno de cada período do projeto para recuperar o investimento realizado. Para recuperar o investimento, não. Não é recuperar, era para saber o tempo. Tempo, não é para recuperar o investimento. Foi uma pegadinha, tá? É só o tempo. Não é para recuperar o tempo de investimento. Tempo, tá, meus queridos alunos? Por isso que a alternativa 2 está errada. Só por causa dessa questão. Meus queridos, muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau, meus queridos.